Olá, amigos, boa noite. Olá, amiga Mariângela, boa noite. Paloma, boa noite. Gódiva, boa noite. Boa noite, caras amigas. É um prazer estar com vocês. Em alguns segundos a gente vai começar o nosso estudo de hoje, que o tema será a mediunidade e a paranormalidade, né? Boa noite, minhas amigas. É um prazer estar com vocês. Já acredito entrar um pouco mais de pessoas, né? O Instagram vai avisando as pessoas sobre o tema da noite de hoje. Vou falar agora e mostrar no final também, sugestão de leitura. Não sei se dá para ler, porque eu acho que fica ao contrário a leitura. Esse livro aqui, Surgimento do Espiritismo e os Pesquisadores da Humanidade. O autor é Licurgo de Lacerda Filho. É um livro excelente. Boa noite, Morgana. É bom estar com você. Queria estar presente para poder abraçar cada um de vocês, mas a quarentena nos impõe isso, né? Essa epidemia nos coloca nessa situação. Mas como eu dizia, esse livro são 5 exemplares, é uma coleção. Quem quiser depois pode adquirir. Lá é Licurgo de Lacerda Filho, que traz toda a história desde o surgimento da mediunidade na antiguidade. A Inara também está por aqui. Inara Camila, é um prazer que você esteja conosco na noite de hoje. Boa noite. Então, recomendo esse livro aqui. A imagem que aparece nesse aqui é de Arthur Conan Doyle, que é o autor do personagem Sherlock Holmes. Surgimento do Espiritismo e os Pesquisadores da Mediunidade. É um livro excelente, um trabalho excelente do Licurgo de Lacerda Filho, em 5 volumes. Eu emprestei o primeiro volume e aí a pessoa não me devolveu nunca mais. Disse que não, já perdi, vou ter que comprar depois. E o último deles é Mediunidade na Idade Contemporânea, né? E aí aparecem muitos fenômenos, né? Desde da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, para os dias de hoje, né? Então, é um prazer estar com vocês. A Yara Faustino também está. Então, seja bem-vinda, é um prazer. Vamos conversar um pouquinho sobre mediunidade e paranormalidade. Falar mais ou menos uns 40 minutos no máximo, assim é a nossa intenção. As pessoas frequentemente confundem mediunidade com paranormalidade. Necessariamente não é a mesma coisa. O médium, ele é um intérprete dos espíritos. Se não há espíritos, não há mediunidade. Então, o médium... boa noite, meu amigo Paulo César. É um prazer estar com vocês. O Bruno Ribeiro também. Então, o médium é um intérprete dos espíritos. Se há espíritos e eles se comunicam conosco de alguma maneira, então dizemos que aquela pessoa que tem algum tipo de percepção dos espíritos, ele é um médium. Então, o médium tem certas habilidades ou faculdades que lhe permitem entrar em contato com esses espíritos de alguma forma, às vezes consciente e às vezes inconsciente. O paranormal não é exatamente a mesma coisa. O paranormal, ele possui faculdades que são chamadas faculdades anímicas, ou seja, pertencem à própria pessoa e nada tem a ver com a presença dos espíritos, né, necessariamente. Então, no nosso estado de espírito, quando nós estamos no mundo espiritual, gozando de nossas faculdades por inteiro, nós conseguimos nos deslocar no espaço, nós conseguimos voar. Alguns autores espíritas usam a expressão volitar, que é você se deslocar no ar. Então, o espírito em condição de espírito, ele estando desencarnado, ele consegue voar pelo espaço, ele consegue se mobilizar. Boa noite, meu amigo Márcio, é um prazer, Juliana. Então, ele consegue se deslocar no espaço e ir para outros lugares. A gente chama isso de volitação. Ele pode aparecer em outro lugar pela força do pensamento, fazendo essa transferência de um lugar para outro na velocidade do pensamento. O espírito, em seu estado no mundo espiritual, ele consegue ver através das paredes. A gente pode dizer que ele tem uma visão remota, porque ele consegue ver a uma certa distância, né? Daí a distância, controle remoto, visão remota. Ele consegue transmitir ou perceber o pensamento sem utilizar a linguagem articulada. Então, ele não precisa mexer a boca para transmitir o pensamento. É por isso que, frequentemente, quando sonhamos, as pessoas comunicam conosco no sonho, mas nós não vemos as pessoas articularem a boca, mas nós entendemos que elas estão falando conosco, né? Boa noite, Shirley.
Alves, é um prazer estar com você. E então o médium ele precisa de ter o contato com os espíritos para que nós consideremos de mediunidade, e o paranormal é alguém que, utilizando de suas faculdades próprias de espírito, ele consegue se utilizar aqui na Terra e produzir determinados fenômenos. Obviamente, essas faculdades que nós temos de nos deslocarmos como espíritos, de vermos à distância, de conseguirmos captar o pensamento de outra pessoa, essas faculdades elas são comuns a todos os seres humanos, né? Todos os seres humanos que estão encarnados, quase 8 bilhões de seres humanos, como também é um mundo espiritual, já talvez 2 tantos disso. Porém, nem todos nós conseguimos expressar todas essas faculdades de uma maneira significativa ao ponto das pessoas perceberem ou nós mesmos perceberem. Então, a parapsicologia seria uma ciência, se vocês pesquisarem na internet, alguns vão chamar de pseudociência, né, a parapsicologia, porque ela vai estudar justamente os fenômenos de percepção extrasensorial, chamado de PES, né, os fenômenos de psicocinese, que seria de transporte, né, de objetos, de mover objetos, e os fenômenos com os espíritos, né? Então, a parapsicologia hoje ela tem esse aspecto, e cada uma delas desses aspectos é estudado por um grupo de pesquisadores diferentes. Tem pesquisadores que estudam esses fenômenos chamados paranormais a partir de uma perspectiva puramente científica e independente de religiões, né? Então, alguns desses pesquisadores vão nessa direção e outros pesquisadores preferem ter uma percepção católica. Então, a Padre Quevedo, por exemplo, nós ouvimos falar dele, é um parapsicólogo famoso, estuda os fenômenos paranormais numa perspectiva católica, e há outros que fazem um estudo numa perspectiva espírita. Então, você tem 3 perspectivas hoje do estudo dos fenômenos parapsicológicos: católica, espírita e uma chamada uma científica independente, né? Então, hoje, depois a gente vai discutir por que a parapsicologia é considerada por alguns como uma pseudociência, mas é o conhecimento que se tem. Marieta, minha amiga, é um prazer estar com você. Então, o médium, em geral, ele é um paranormal, né? Ou seja, o médium ele possui essas faculdades em si, e é muito frequentemente os médiuns olharem para alguém e perceberem coisas que a pessoa não está dizendo com a boca, mas que transmite através, né, do seu pensamento ou de suas emoções. Então, a pessoa às vezes está triste, às vezes a pessoa está abatida com alguma situação, com algum problema, a pessoa às vezes está muito preocupada, e algumas pessoas conseguem perceber isso, alguns tipos de médium, né? Então, essa visão de alguns pesquisadores a partir da mediunidade, a partir do espiritismo, esses pesquisadores das ciências psíquicas, é o que nos interessa mais, porque vamos tocar mais a um tema que nos é mais caro, que seria a mediunidade no aspecto científico espírita. Então, assim, todo médium ele tem algo de paranormal, mas nem todo paranormal é médium. Então, a pessoa pode ter essas faculdades de percepções, né, de percepção extrasensorial, mas não ter necessariamente um contato com os espíritos. Allan Kardec, conversando com os espíritos no século XIX, perguntou se nós estamos sempre rodeados por espíritos ou eles nunca estão perto de nós. E a resposta é que os espíritos estão sempre próximos a nós, de acordo com nossas afinidades, né, familiares, amigos, até pessoas que nós não conhecemos. Então, eles também estão em condição de, às vezes, produzir algum tipo de fenômeno próximos a nós, né? E esses fenômenos, às vezes, eles são perceptíveis e, às vezes, eles são ignorados pelas pessoas. Então, um paranormal, mesmo ele tendo as habilidades que são apenas dele, que da sua alma, da sua ânima, e que não há uma influência do espírito, mesmo assim a presença, né, do espírito está a toda parte. Na época de Kardec, se falava sobre os magnetizadores, que eram pessoas que impunham as mãos e magnetizavam, cobravam para isso, era considerado uma terapia na época. Hoje nós temos terapias semelhantes, como o Reiki, né, que fazem também a imposição de mãos, né, tem toda uma sistemática que eles utilizam música muitas vezes, né, um momento relaxante. Às vezes alguns reikianos eu já vi, às vezes falam, produzem, né, algum tipo de som para que a pessoa fique calma, e eles transmitem
através também de símbolos que eles utilizam, transmitem as suas energias, e muitos desses magnetizadores reikianos cobram por essas sessões, né? Alguns deles não, e alguns deles fazem para alguns públicos descontos, e assim. Então, na época de Kardec existiam esses magnetizadores. Então se entende que no caso do reiki como do magnetismo, não é a presença dos espíritos, mas apenas a atuação daquela pessoa. Portanto, nesse sentido, o fenômeno seria um fenômeno parapsicológico, de paranormalidade, porque não há presença, não há influência dos espíritos. É claro que há reikianos que são espíritas, que podem fazer uma oração, que podem pedir aos espíritos que potencializem suas energias, porém, em princípio, seria das faculdades do próprio reikiano, do próprio paranormal. Então, a paranormalidade, ela é uma coisa comum a todas as pessoas. A mediunidade também, a gente pode dizer que todos nós temos de alguma maneira a possibilidade do contato com os espíritos, todos os seres humanos do planeta. Então a gente tem essa possibilidade, porém algumas pessoas, essa faculdade ela é mais ostensiva, ou seja, ela é uma coisa que pode ser mais perceptível por outras pessoas e às vezes pelo próprio médium. Muitas vezes o médium ignora que ele é médium, que ele tem contato com os espíritos de alguma maneira. Então a gente pode ter sonhos, né? A gente pode ter percepções, pressentimentos, sensações quando a gente chega nos lugares. Lembro-me de um médium que informava que quando ele chegava em uma residência nova, ele morava de aluguel, ele percebia que as pessoas que alguém tinha morrido naquela casa, naquele quarto especificamente. E às vezes era novo na cidade, novo na região, e aí depois se perguntava ao vizinho, dizia, olha, morreu alguém naquele quarto ali? E aí a pessoa dizia, morreu uma pessoa. Então ele relatou alguns casos, né, de uma pessoa que havia chegado numa certa casa e que a casa era muito grande e ele era pequeno, só tinha 10 anos, e quando chegou lá que abriu um dos quartos, ele disse, morreu uma menina aqui, né? E aí a mãe dele ficou assim espantada, depois colocou os móveis no lugar e começando a conhecer os vizinhos, a mãe dele perguntou à vizinha, né, se alguém tinha morrido naquela casa. Ele disse, sim, há muito tempo atrás morreu ali uma pessoa, uma menina, queimada naquele quarto ali, aquele quarto lá diferente, que era um quarto que tinha um piso mais baixo do que o restante da casa. Então, esse médium ele relatava várias outras situações, de chegar numa casa e entrar em um dos quartos, olhar e dizer, olha, morreu uma pessoa aqui por suicídio, né? E depois de conversar e discutir, descobriu com os vizinhos que uma mulher, muitos anos atrás, tinha cometido suicídio e se enforcado no armador de rede com o cinto do seu esposo. Então, esses tipos de percepções, né, por si só, se pode dizer que são percepções paranormais, porque naquele momento ali, aquela pessoa não disse, olha, tem um espírito me dizendo que alguém morreu aqui. Ele não tinha essa percepção de uma influência espiritual lhe dizendo que ali alguém havia morrido. Era uma percepção de sua alma, né, de algum tipo de energia, de algum tipo de fluido energético ali que ainda permaneceu e que causou algum tipo de impressão naquela pessoa. Então é muito comum, né, que o médium seja paranormal, mas nem sempre o paranormal seja exatamente médium. Então, dentro da paranormalidade, algumas pessoas começam a ter, assim como na mediunidade, começam a ter os primeiros sintomas dessa paranormalidade e dessa mediunidade na infância, né? O Chico Xavier, desde criança, com 4 anos e em diante, ele começa a perceber o espírito de sua mãe e de outras crianças, né? E de outras pessoas que já haviam desencarnado, e ele tratava com naturalidade, como se fossem pessoas do seu dia a dia, e às vezes falava para uma pessoa, uma pessoa que estava aqui próximo, como se fosse alguém que estivesse vivo ali, encarnado ao lado dele, e as pessoas estranhavam, achavam que ele estava com um demônio, porque essa pessoa já tinha morrido, e não podia falar isso. Então, algumas pessoas começam a ter esses fenômenos, tanto mediúnico como paranormal, às vezes diante de um sofrimento extremo, a pessoa passa por uma situação, às vezes, digamos, uma experiência de quase morte, né? Aí, quando ela volta dessa experiência, ela começa a ficar impressionada com aquilo ali, começa a estudar, às vezes, e começa a ter percepções do mundo espiritual, né? Ou percepções
paranormais, começa a perceber coisas a partir desse sofrimento extremo, que pode ser também uma doença. A pessoa às vezes traz isso de família. É muito comum às vezes a mãe ter algum tipo de percepção espiritual, percepção extrasensorial, e às vezes os filhos também têm, ou um dos filhos também tem. Então isso também é uma coisa bastante comum. Boa noite, minha amiga Cícera Maria Gomes, é um prazer que você esteja aqui presente conosco. Mas o fenômeno hereditário é bastante comum. Allan Kardec ele diz que a mediunidade é algo orgânico, é algo que pertence ao nosso corpo. Então é possível que a gente transmita por hereditariedade. No livro dos Espíritos, ele fala sobre a dupla visão ou dupla vista, não é? Aqui essa habilidade ou essa faculdade, ela é transmitida de família muitas vezes. Então isso também acontece no fenômeno mediúnico, como também no fenômeno paranormal. E em alguns casos a mediunidade ela surge de maneira tranquila e natural, o mesmo acontecendo com a paranormalidade. A pessoa de repente, sei lá, em qualquer época da sua vida, começa a ter percepções que não tinha antes, e isso às vezes lhe causa algum tipo de susto, né? Então um fenômeno paranormal, ele tem hoje nos seus estudos a parte da parapsicologia, que antes chamava-se metapsíquica e depois vai se modificando o nome até chegar ao que nós chamamos hoje de paranormalidade. Ela começou com Charles Richer no início do século XX, né? O Charles Richer foi prêmio Nobel de Medicina e ele começa a fazer os estudos sobre o fenômeno paranormal, chama de metapsíquica, e depois passa a se chamar de parapsicologia mais à frente. Então o fenômeno da parapsicologia hoje ele tem uma gama de estudo, né, mais ou menos em 3 vertentes, né, que são os fenômenos extrasensoriais, fenômenos de transporte de objetos, né, e esses fenômenos também ligados à levitação. E a mediunidade ela é um pouco mais ampla. Há uma infinidade de tipos de médiuns. Esses tipos de médiuns eles variam, né, muito. Uma pessoa pode ter a mediunidade visual, ela pode ver espíritos, mas aí essa percepção dos espíritos a partir da visão, ela varia ao infinito. Alguns veem os espíritos como seres transparentes, alguns veem os espíritos como seres sólidos, alguns apenas veem os espíritos como sombras ali que aparecem e que eles não têm uma noção exata. Alguns conseguem ver detalhes da roupa que os espíritos estão usando e outros não conseguem ver muita coisa, às vezes só uma aura, uma luz brilhando. Então isso varia na intensidade e varia também no tipo, né? Tanto a paranormalidade como a mediunidade, você consegue ter percepções do passado e do futuro. Então, há médiums que, ao chegar em um lugar, tem às vezes o que chama de psicometria, que é tocar em um objeto e conhecer a história desse objeto, saber quem foi o seu possuidor, né? Quem foi o possuidor desse objeto, o proprietário anterior, que roupa ele gostava de usar, os pensamentos dele. Quer dizer, nossos objetos, eles recebem nossas impressões digitais, mas também nossas impressões energéticas, que ficam ali gravados por algum tempo, às vezes por muito tempo, de acordo com a energia que nós voltamos. Por exemplo, se eu tenho um apego muito grande por determinado livro, do qual eu gosto muito, como por exemplo a Bíblia, que é um livro muito respeitado, então as minhas energias, minhas orações muitas vezes estão impregnadas ali. E uma pessoa que tem a habilidade de ler o passado, que às vezes também chama-se de retrognição, ela consegue ver o passado daquilo ali. Allan Kardec fala que às vezes é possível ouvir o tilintar das armas em um lugar onde havia uma batalha. Quer dizer, ali às vezes forma-se uma impressão bastante forte das batalhas que ali aconteceram. Às vezes o médium passa por lá, não sabe que ali houve batalhas ou paranormal e tem essas percepções. Então entendamos que a mediunidade ela está ligada à presença dos espíritos e o médium é esse intérprete do pensamento dos espíritos. Ele percebe de alguma maneira as presenças espirituais. O paranormal ele nada tem a ver com isso, ele tem as suas percepções a partir de sua ânima. Então, quando eu chego num lugar, eu médium, e algum espírito me aponta um lugar, me conta uma história, me faz perceber algo,
Ali a gente diz que é a mediunidade, mas quando eu paranormal chego no lugar e tenho uma sensação de que alguém morreu ali, ou que aconteceu algum fenômeno trágico, ou alguma coisa bonita também, de repente um casamento, uma coisa alegre, eu tenho essas percepções, mas que não há uma influência do espírito para isso, a gente diz que é a paranormalidade. Então, pressentimentos, sonhos, são comuns aos dois, né? Visão à distância. Allan Kardec, eu gostaria de, na semana próxima, a gente falar sobre esse item específico do Livro dos Espíritos, que é a dupla vista, que nos dias de hoje nós chamaríamos de PES, ou PES, que é a percepção extrasensorial. É um capítulo, é um trecho do Livro dos Espíritos que a gente poderia conversar e que é muito comum a muitas pessoas. Então, no caso, tanto da mediunidade quanto da paranormalidade, né, as grandes dificuldades, né, tanto se discutir como ciência, são as fraudes, né? Allan Kardec estudou exaustivamente isso. Quem assiste o filme Allan Kardec e vê a preocupação dele no filme de olhar debaixo da mesa se essas mesas não estão amarradas por arames. Na época dele havia um fenômeno na França chamado mesas girantes, as mesas se mexiam, as mesas davam batidas, essas batidas eram colocadas um vocabulário ali, e aí um alfabeto, e uma batida era A, duas batidas eram B e assim por diante, e as mesas mexiam. Então Kardec vai olhar debaixo da mesa, ver se não tinha fraude. E muitos médiuns e também paranormais famosos foram submetidos a pessoas, né, que quiseram fazer investigações se esses fenômenos eram verdadeiros ou eram fraudes. Então aconteciam, né? Aconteciam algumas fraudes. Muitas pessoas queriam apenas dinheiro da população e causavam impressão, e de certa maneira elas iam lá e faziam fraudes, né? Hoje em dia a gente fala de mágicos ilusionistas que conseguem produzir fenômenos fantásticos, né? A gente vê pela televisão, a gente às vezes vai no show e vê e fica realmente impressionado com isso. Com algumas pessoas têm essa habilidade, onde a maioria não tem, né? Então aí onde entra no campo da filosofia espírita, porque que algumas pessoas têm certas habilidades e outras não têm, e essas habilidades às vezes são tão gritantes em alguns e outros são tão suaves, né? Quase não se percebe. Então, de certa maneira, o fenômeno mediúnico como paranormal é uma enorme dificuldade de você replicar, quer dizer, de você repetir a experiência mediúnica e também paranormal, e esse fenômeno é também muito difícil de ser generalizado. Ou seja, a ideia da paranormalidade é que todas as pessoas no mundo, elas são paranormais, de certa maneira, só que em algumas pessoas isso é uma coisa forte, perceptível, e outras não. Exemplo, a telepatia, né? A telepatia é um dos fenômenos mais conhecidos, todo mundo fala isso em filmes, de alguém que consegue ler a mente de outra pessoa. Mas a comunicação de espírito a espírito é muito comum. Eu estou pensando muito em minha mãe, que mora em outra cidade, e de repente, à noite, minha mãe liga para mim e diz: meu filho, eu pensei tanto em você hoje, está tudo bem? Então, esse tipo de pensamento alcança o outro, né? Isso é muito comum, a gente vai ouvir falar muito disso, de pessoas tendo relatos de alguém, sabe, pensando em outro, e o outro faz uma ligação ou manda uma carta. Isso é um fenômeno telepático muito comum, né? Em todo mundo as pessoas relatam isso, mas é visto como uma coisa trivial muitas vezes. Quando isso chama muita atenção, quando uma pessoa tem isso e começa a perceber que tem muito mais do que os outros, aí a pessoa começa a perceber, olha, tem alguma coisa diferente ali, essa pessoa é médium, é sensitivo, é alguma coisa desse tipo, e começa-se às vezes a estudar por curiosidade o espiritismo, a parapsicologia e outras religiões, religiões como Umbanda, Candomblé, Vale do Amanhecer, xamanismo, começa a se interessar, porque justamente isso está um pouco acima da média. Então, se nós todos somos médiuns, se nós todos temos a possibilidade de sermos paranormais, então por que não sermos? Bom, em algumas pessoas isso é tão fraquinho que é pouco perceptível. Em outras pessoas, como já dissemos, isso é ostensivo, né? Isto pode ser ostentado, isso é uma coisa que pode ser vista por outras pessoas. Então, por que não é considerado tanto o espiritismo como a parapsicologia, pelo meio científico, como uma ciência? Se você pesquisar na internet, você vai ver que a parapsicologia sempre é vista como uma pseudociência, ou seja, como uma falsa ciência.
porque não dá para você repetir o fenômeno mediúnico do mesmo jeito. Se todos nós podemos ser médios, então por que eu não posso pegar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e aplicar e fazer os estudos, tipo colocar cartas para a pessoa adivinhar que carta está na minha mão e outros fenômenos desse tipo, e a pessoa não repete? E por que às vezes um mesmo médium que produz um efeito qualquer, ele não repete esse efeito todas as vezes que ele quer, quantas vezes quiser? Porque num fenômeno da física, da química, a gente pega duas substâncias e mistura as duas, que resulta numa terceira substância. Eu posso fazer isso 100 vezes, em qualquer lugar do planeta e até fora do planeta, dando as mesmas condições, os efeitos devem ser os mesmos. Então, se eu misturar ácido, né, com base, vai se formar um sal. Isso é uma coisa da química. Isso deveria acontecer em todo lugar. Porém, nos efeitos, nos fenômenos mediúnicos e paranormais, isso não acontece, né? Então, se não acontece, então isso aí não deve existir, isso deve ser bobagem. Porém, se a gente for analisar sob esse ponto de vista, a história também tem uma característica desse tipo. Não dá para repetir a Revolução Francesa ou a Segunda Guerra Mundial. Já pensou a gente repetir a Segunda Guerra Mundial, onde morreram 50 milhões de seres humanos? 40 a 50 milhões de seres humanos? Não dá para repetir o fenômeno histórico. Dá para estudar o que aconteceu. E não dá para modificar esse aconteceu. Dá apenas para tentar ter várias visões de vários personagens dessa história que estavam lá presentes e dizer, olha, a gente viu a história dessa maneira, a gente viu o acontecimento histórico de tal outra maneira. Então não dá para a gente repetir o fenômeno, mas a história é considerada uma ciência. Só que uma ciência humana, é uma ciência social, né? O mesmo acontece com diversos outros fenômenos, né? Ligados a outras ciências, como a sociologia. Digamos, se a gente analisar a ditadura militar no Brasil, nos anos 60, 70 e 80, né, onde os militares tomaram o poder e governaram aí durante 21 anos, não dá para repetir esse fenômeno. Bom, ele pode estar até acontecendo nos dias de hoje, de outra maneira, mas não é exatamente igual, né? O governo atual, numa perspectiva que tantas pessoas discutem ser um governo ditatorial, porém ele não é exatamente igual. Então não dá para dizer assim, não é o mesmo presidente, não é, são militares no poder, mas não são os mesmos seres humanos, não fazem do mesmo jeito. Então se diz que isso é ciência, né? A sociologia, a história. Você pode estudar o fenômeno da pobreza em 1850, 60, na época de Kardec, e o fenômeno da pobreza hoje, você vai ver que há diferenças em alguns aspectos e outras coisas são iguais. Então, se for sob esse ponto de vista, só a matemática, a física e a química é que poderiam ser consideradas ciências, né? E talvez até a biologia, embora haja coisas do fenômeno biológico que também variam infinito, né? Tem gente, eu acho estranho, se você procurar no YouTube, você vê pessoas que nascem com 4 braços, pessoas que nascem com 3 braços, e às vezes vivem com isso aí sem nenhum problema, pessoas que nascem com 2 pênis, pessoas que nascem com 3 pernas, e isso às vezes eles não querem fazer cirurgia e querem permanecer com isso, e esses órgãos às vezes são funcionais e às vezes não são funcionais, e aí a biologia vai tentar, ou pelo menos o cientista biólogo vai tentar explicar geneticamente por que isso aconteceu. Então, do ponto de vista científico, só a biologia, a matemática, a física, a química poderia ser ciência. Então, história, sociologia, filosofia e outros tipos de conhecimento ficariam fora dessa classificação. Então, a parapsicologia ser chamada de pseudociência ou espiritismo de pseudociência seria tolice, já que os fenômenos são próprios, os fenômenos espirituais e os fenômenos paranormais são próprios e não dá para fazer uma mesma avaliação e uma mesma quantificação da mesma maneira que se faz com a matemática ou com a física. A lei da gravidade ela é igual ao nosso planeta e a variação se a gente for para o espaço, a variação se a gente for para a Lua, a variação se a gente for para Júpiter. Cada um deles tem massa diferente, tem condições diferentes, então a gravidade muda, a física funciona assim. O fenômeno espiritual não é assim. Se Chico Xavier nasce de novo e produz os mesmos mais de 400 livros que ele produziu, é possível que as coisas fiquem de maneira diferente. Quem já leu os livros do espírito André Luiz, através de Chico Xavier, vai ver que depois que Chico Xavier desencarnou, o espírito André Luiz continuou dando comunicação através de outro médium, e aí você, quando lê, você vê algumas diferençazinhas. Quer dizer, o pensamento pode ser o mesmo,
A maneira de se expressar em alguns aspectos é igual, mas algumas coisas são diferentes. Você percebe que a linguagem se modificou, porque o médium não é o mesmo médium. O espírito pode ser o mesmo da comunicação, mas por serem médiums diferentes, o fundo da mensagem é o mesmo, porém eles, tendo culturas diferentes, se expressam de maneira diferente. É fácil de entender. A gente vê as crianças de Fátima, elas viram um espírito que lhes deu certos conhecimentos, né, a aparição de Nossa Senhora de Fátima, e a partir disso as pessoas pensaram, então é Nossa Senhora, Mãe de Jesus, porque eram pessoas católicas que tinham uma visão de mundo católica. Então, se um espírito feminino aparece, ele mesmo será considerado um espírito católico. Eu vou ler aqui a mensagem, a fala que Gódiva faz aí. A minha amiga Gódiva, conversando com um amigo pelo WhatsApp, recebi um comunicado. Esse meu amigo é médium e afirmou que ia encerrar a conversa com um boa noite quando digitou a mensagem. Ele mesmo ficou impressionado, né? Então, os fenômenos, hoje chama-se transcomunicação experimental, né, dos fenômenos paranormais, mediúnicos, eles acontecerem até mesmo nos instrumentos tecnológicos. Então é comum em computadores aparecerem mensagens, em gravadores aparecerem mensagens, né, em o rádio aparecer mensagem. Na época de Kardec, em 1850, 60, tinha tipologia, colocava-se uma folha em branco dentro de uma gaveta fechada, sem tinta, e quando rezava, se tivesse o médium presente, o médium de efeitos físicos, quando abria a gaveta, tinha um texto escrito na folha, com a tinta desconhecida, meio cinzentada, relata Kardec no Livro dos Médiuns, que às vezes durava durante alguns dias e às vezes essa tinta se evaporava em poucos minutos. Essa energia ela provinha do médium, que era o médium doador de fluidos, e ele impregnava com a mensagem do espírito. E frequentemente a letra era do próprio morto, que estava numa folha, e não havia um médium psicógrafo, como é o caso de Chico Xavier. Quer dizer, era um fenômeno que vinha da mediunidade daquela pessoa e que era produzido sem a intenção dele. O médium não pensava sobre a mensagem, bastava que ele estivesse presente e que condições outras, né, que permitissem esse fenômeno acontecer. Então, necessariamente não é abaixar a luz, apagar a luz, não tem necessariamente a ver com isso. Claro que se você diminui a luminosidade num fenômeno de aparição espiritual, como é um tipo de luz ou espírito que se apresenta, concorrendo com a luz elétrica, vai dificultar a percepção. Fenômenos mediúnicos são cíclicos. Então, na época de Kardec, fenômenos físicos como o movimento das mesas eram muito comuns e hoje em dia nem tanto, né? Em algumas épocas a psicografia foi muito comum, em outras épocas nem tanto. Em outras épocas se tinham visões dos espíritos. Você imagina uma sociedade onde a população não é letrada. Na Idade Média, a população em sua maioria, né, 75% da população não sabia ler. Os reis, os condes, os duques, a nobreza também não sabia ler, nem todos sabiam ler. E a leitura cabia aos membros da Igreja Católica, os monges, os padres. Havia padres que não sabiam ler naquela época. Então, aparecer psicografia nessa época seria muito difícil, já que as pessoas não sabiam ler e a leitura, a escrita era algo muito difícil, era com pena e com tinta. Então, era muito comum que as aparições fossem através da visão, né, de mediunidade visual ou auditiva, porque as pessoas não tinham a leitura, a escrita como uma prática corrente. Hoje a escrita é uma prática corrente. Então vejam que mediunidade e paranormalidade são coisas que andam paralelas, são coisas comuns, né? A alguns momentos elas se tocam, em alguns momentos elas se separam. Então nós vamos ter pessoas ligadas à mediunidade que são de alguma religião, necessariamente não espírita, e nós vamos ter pessoas que são de uma religião A ou religião B, que possuem esses fenômenos. Nós vamos também ter pessoas de uma religião A ou B, que têm o fenômeno da paranormalidade, ou seja, elas são capazes às vezes de doar fluidos dela, um certo magnetismo, para aquelas pessoas que estão doentes e fazer essas pessoas serem curadas, sem necessariamente haver a presença ou a percepção dos espíritos. Então é fundamental a gente entender que a mediunidade ela tem um concurso dos espíritos, ou seja, ela tem a presença dos espíritos e que o médium de alguma maneira sente essa influência dos espíritos. Mesmo que ele não veja os espíritos, mas ele sente que ali há presenças espirituais
e que de alguma maneira estão provocando algum tipo de fenômeno sobre ele ou ao redor dele, ou em pessoas próximas, objetos. O paranormal nada tem com isso, ele poderá ter as percepções que tiver, ele poderá produzir os fenômenos que tiver que produzir, porém não há necessariamente a interferência de espíritos. Então essas diferenças são importantes, né? Muitos desses fenômenos foram estudados. Se vocês colocarem na internet a fotografia Kirlian, vai mostrar a aura, né? Uma fotografia do que seria esse campo eletromagnético, né? Que tem na nossa pele, que transborda, que vai ao infinito e que adquire coloração diferenciada em cada ser humano, mas que é uma coloração também baseada nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Pessoas com raiva produzem tons escuros, pessoas felizes produzem tons claros e assim por diante. Esses estudos muitas vezes não são levados a sério porque não se consegue produzir exatamente do mesmo jeito no mesmo médium. O médium pode colocar a mão dentro da máquina, tirar uma foto da mão e ela está numa cor, e com um sentimento, daqui a 10 minutos ele pode colocar e sair outra cor diferente e dizer, mas eu queria produzir a mesma cor, porque para a ciência é importante que a gente consiga repetir 1000 vezes o mesmo fenômeno para poder estudar. Então, quando o Galileu olhou para as estrelas, especificamente para a Lua, esse satélite do nosso planeta, ele identificou determinados elementos e saiu anotando, olha, tem crateras, tem montanhas, a Lua não é lisa, então ele foi estudar. Só que a Lua estava paradinha lá. Ela passava uns dias sumida, depois voltava de novo e ele continuava fazendo esse estudo. Então dá para repetir esses estudos, dá para fazer aquilo que o Galileu fez, para pegar uma luneta da mesma qualidade que ele tinha e chegar às mesmas conclusões. Já os fenômenos espirituais, os fenômenos psíquicos, não acontecem assim porque a gente não tem essa possibilidade facilmente. Muitos dos fenômenos paranormais, eles são inconscientes. De maneira geral, a gente não percebe. Quando eu penso que alguém está pensando em mim, assim, minha mãe está pensando em mim, e aí de repente minha mãe liga, quer dizer, não é uma coisa consciente, ouvindo a voz de minha mãe dizendo que vai me ligar. É apenas uma ideia que minha mãe vai me ligar. E aí de repente ela me liga, ou ela mais tarde me liga, ou então eu ligo para ela e a mamãe diz assim, eu estava pensando em você e você me ligou. Então não é um fenômeno consciente, mas é alguma coisa que nos toca. Quando acontece de algum móvel se mexer, muitas pessoas relatam isso, de algum fenômeno acontecer, isso também é inconsciente, as pessoas não fazem, não provocam. Então há casos em que você pode estudar esse fenômeno em si e começar a tentar produzir. Se a pessoa tiver um pouco dessas faculdades, ela poderá multiplicar. Isso também tem a ver com o nosso grau de envolvimento com o nosso espírito, com o nosso corpo e com o nosso mundo. Né? Às vezes, espíritos muito apegados à matéria têm uma forte mediunidade e às vezes pessoas muito espiritualizadas não têm nada desses sintomas. Né? Então, é uma prova de que não é algo que é influenciado pela religião ou pela imaginação das pessoas, e as pessoas começam a estudar e começam a perceber, nossa, aquela pessoa ali é ateia, mas ela consegue produzir fenômenos, ela vê pessoas que já morreram. Como é que eu não acredito em Deus e vi alguém que já morreu? Isso já ouvi falar de pessoas assim, já tive contato. Então, para poder a gente concluir, se alguém quiser fazer alguma observação, alguma pergunta, contar algum caso sucintamente, a ideia é que nós somos médiuns, nós somos paranormais de certa maneira, porém não conseguimos produzir todos os fenômenos paranormais. Algumas pessoas têm uma paranormalidade de retrognição e outras de precognição. Algumas pessoas conseguem ver o futuro, não o futuro daqui a 100 anos, mas um futuro próximo, um futuro que frequentemente tenha a ver com ela, e às vezes a pessoa consegue ver o passado também. Nós já ouvimos falar tanto de médiuns que viram nossas vidas passadas, ou viram alguma coisa desse tipo. Às vezes dá para comprovar isso e outras vezes não dá. Tem que ter cuidado, que às vezes é fruto da nossa imaginação. Algumas pessoas têm uma mente muito fértil, uma imaginação muito fértil e começam a ver coisas onde não há. E outras vezes a pessoa pode estar passando por algum tipo de transtorno mental e aí confundir aquele fenômeno, que é um fenômeno de uma saúde mental comprometida, com um fenômeno espiritual. Por isso que a mediunidade, como a paranormalidade, elas precisam ser estudadas, tanto pela pessoa que passa pelo fenômeno, como pessoas próximas a ela. O espiritismo
se propõe a fazer de maneira sistemática isso nas casas espíritas, através de um estudo das obras desse professor francês Allan Kardec e de outras obras, né, de espíritos no mundo todo e no Brasil, que dão indicações de como nós podemos conhecer melhor a mediunidade. A parapsicologia, existem livros e livros, eu particularmente conheci a parapsicologia primeiro do que o espiritismo. Comecei a ler a parapsicologia com 15 anos e só com 18 anos que eu conheci os primeiros livros espíritas, mas a parapsicologia ela vai dar explicações para fenômenos que nada tem a ver com a mediunidade às vezes, mas que são fenômenos anímicos, ou seja, da alma da pessoa. E nós vamos ter muitos parapsicólogos que são espíritas que vão tentar identificar até que ponto esse fenômeno é um fenômeno paranormal anímico, ou seja, da minha alma que produz esse fenômeno, e até que ponto minha alma produz esse fenômeno com a interferência de um espírito. E tudo isso aí, em muitas casas espíritas, em grupos de estudo mediúnico, pode ser estudado. A pessoa pode ir a uma casa espírita e pedir para participar, e no momento oportuno, desde que frequente a casa e que o grupo de estudo exista, a pessoa pode fazer parte desses estudos. É um estudo muito amplo, são anos para que a gente consiga dominar pelo menos os rudimentos. Então, recomendo, né, alguns filmes sobre isso. Eu coloquei uma publicação no Instagram ontem para hoje, da Lorraine Warren, que a Lorraine Warren ela morreu ano passado, né, e ela era uma grande estudiosa dos fenômenos paranormais. Tem um filme muito interessante, eu já assisti, chamado Invocação do Mal, que o personagem principal é essa Lorraine, e ela vai de casa em casa nos Estados Unidos que passa por esse tipo de fenômenos, esses tipos de fenômeno paranormal, e ela faz um estudo disso. Ela passou a vida inteira disso, começou a ter esses fenômenos por volta dos 15 anos, quando ela conheceu o seu namorado, que tornou seu marido, e que a acompanhou a vida inteira até o seu desencarne, onde elas foram em milhares de lugares e revelaram que alguns eram fraudes, alguns eram fenômenos naturais que não haviam sido compreendidos, e alguns deles eram realmente fenômenos paranormais ou fenômenos mediúnicos. Então, realmente vale a pena esse filme Invocação do Mal assistir. Ele não é um filme para pessoas impressionáveis, não, principalmente à noite. Se a pessoa é muito impressionável, é bom assistir durante o dia, assim como tantos outros filmes. Outro dia eu gostaria de trazer a ideia de discutir um desses filmes, né, assistir, recomendar que assistam, e a gente discutir algumas dessas cenas, como por exemplo Amor Além da Vida, que o personagem principal é interpretado pelo Robin Williams, o quanto de espiritismo há naquelas informações e o quanto de fantasia para vender o filme há naquele filme. Então quem quiser dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta, fazer alguma consideração, fique à vontade. Nós estamos encaminhando para o final e queria agradecer, né, a atenção de todos vocês, né, que pararam um minutinho para a gente refletir sobre espiritismo, sobre parapsicologia, sobre mediunidade e paranormalidade. Então agradeço a todos vocês, a Juliana, a Paloma, a Cícera, o Jesus, a Marieta que estava aqui, o Márcio, a Shirley, quem mais estava aqui? A Gode, Vaiara, a Bárbara, o meu amigo Bruno, o meu amigo Paulo César, Inara, Morgana, né? Tem mais gente aí. Então queria agradecer a presença de todos vocês, e na próxima sexta-feira a gente vai discutir um outro tema que eu acho bastante interessante, que é o Espiritismo. Por que o Espiritismo é cristão? Por que o Espiritismo é cristão? Isso é uma reflexão. Ele surge na França e a gente diz assim, eu sou cristão, eu sigo Jesus e o Espiritismo é cristão. Vamos tentar entender por que o Espiritismo não é budista, por que o Espiritismo não é islâmico. Então, sexta-feira, no mesmo horário, às 7h30, quem quiser participar, fazer perguntas, fique à vontade. Queria agradecer a todos, desejar uma boa noite e muita paz a todos.